A presença ansiosa quer resolver o problema em segundos, em frações de segundos. Não tem paciência. E veja, o nosso tempo é um tempo que retribui esse vício do reparo instantâneo. Olá, bem-vindo ao Extraordinário. E agora nós vamos tratar um pouquinho do tema da presença não ansiosa. Esse tema é um aprofundamento daquilo que nós já vimos falando sobre a pressa, e mais especificamente agora a gente começa a falar um pouco na importância de desenvolver uma presença que não é sucumbida pela ansiedade e no impacto positivo que isso vai gerar na sua vida, claro, mas também na vida das pessoas que estão ao seu redor. A gente precisa começar falando um pouquinho aqui do significado da ansiedade. Se a gente lembrar do Sermão do Monte, é uma orientação do próprio Senhor Jesus de que nós, como cristãos, não devemos andar ansiosos. O convite, inclusive, do Salvador é que nós lancemos nossos olhos sobre as coisas simples da vida, né? As plantas, os passarinhos. Veja como tudo é sustentado. E aí, essa fala, esse raciocínio, ele é desenvolvido e concluído com o famoso versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A princípio, então, a gente já entende que o sucesso, em relação ao sentimento da ansiedade, ou seja, a vitória sobre a ansiedade, passa necessariamente por uma orientação do coração em um objetivo mais elevado, qual seja a busca pelo reino de Deus. Mas no nosso dia a dia, nas pressões que a gente sente, seja no trabalho, na família, nos estudos, as questões políticas, as polarizações, o turbilhão de informação que você recebe no seu computador, no seu celular, quando a gente recebe essa realidade, no momento em que elas chegam até nós, é muito difícil a gente manter o nosso coração orientado para essa finalidade mais alta que é o reino de Deus. Para a gente aprofundar então esse raciocínio, eu quero começar pensando sobre a ansiedade do ponto de vista da etimologia. Se a gente pensar, por exemplo, do latim angere, significa apertar ou sufocar. Ainda tem uma relação com as seguintes palavras: estreito e doloroso. É claro, a ansiedade é uma espécie de dor. A ansiedade sufoca, ela nos rouba da nossa consciência. Quando estamos ansiosos, nós não agimos da melhor forma possível, né? Basicamente, a ansiedade está relacionada com um medo paralisante, que a ansiedade é fruto desse medo de ter medo, esse pânico, essa situação alarmante. Todo medo, num certo sentido, é um medo de perder a vida. E aqui eu não digo só a vida biológica, mas a vida no seu sentido mais amplo. A vida no sentido de experimentar a realidade. Então, o medo pode estar relacionado com a sua honra, pode estar relacionado com questões financeiras, pode estar relacionado com a sua reputação, com o seu trabalho, com a sua família. Mas na medida em que esse medo paralisante se impõe sobre você, o que está acontecendo? Se uma dessas coisas forem perdidas, você sentirá como se a sua identidade também fosse perdida, ou seja, é uma espécie de morte, é uma espécie de perda. E esse medo projetado para o futuro é o que nos paralisa e gera essa ansiedade. Então, essa ansiedade, além de estar relacionada com o medo, ela está necessariamente relacionada com uma expectativa, mais especificamente, uma expectativa mal projetada. E o curioso dessa ansiedade é que eu quero deixar bem claro, eu não tenho a pretensão de apresentar um quadro clínico de ansiedade, eu estou falando da ansiedade do ponto de vista vivencial e espiritual. Essa ansiedade que faz parte da nossa vivência. É claro que a ansiedade pode chegar a níveis que você já está diante de um quadro clínico e precisa do apoio, psiquiátrico, médico, psicológico, para vencer isso. Mas do ponto de vista espiritual, essa ansiedade está muito relacionado com uma presença ausente. Olha que interessante essa frase. O seu presente está ausente porque você tem uma expectativa projetada exclusivamente num futuro. E isso é muito interessante porque a pessoa ansiosa normalmente está relacionada com alguém que não consegue encontrar propósito no agora, Pensa, por exemplo, naquele aluno que só está pensando naquela prova que vai fazer, naquele vestibular
ou naquela profissão. Veja que ao pensar exclusivamente nesse futuro, essa pessoa perde o contato com o presente e não consegue usufruir e realizar o presente. Ao passo que se lançar no agora é uma forma de escapar da ansiedade. Por quê? Porque ao buscar executar uma tarefa com amor, com dedicação, com foco e atenção, necessariamente você é trazido de volta para esse presente e pode, inclusive, encontrar um prazer nesse presente. Então, na medida que a gente entende essas pequenas percepções da ansiedade, o nosso tema hoje aqui de reflexão, que é sobre a presença não ansiosa, está relacionado com a obra de um autor judeu que fez um trabalho específico sobre liderança, sobre a presença na família. O nome dele é Edwin Freeman e ele escreveu um livro chamado The Failure of the Nerve, que pode ser traduzido como A Falência do Nervo. E basicamente ele está trabalhando com os problemas contemporâneos, né? Escreveu esse livro aí há mais de 50 anos, mas ele está trabalhando com os problemas contemporâneos que são gerados pela presença ansiosa na contemporaneidade, claro. Então, basicamente, ele vai descrever um ciclo vicioso de condições que atacam grupos e pessoas e levam elas a uma performance, vamos dizer assim, doentia, a uma performance abaixo do esperado. E esse ciclo, ele é basicamente construído por 5 etapas, tá bom? A primeira etapa desse ciclo vicioso é a reatividade. Então, faça uma análise aí na sua ação hoje em dia e veja se essa é a sua situação. Em primeiro lugar, reatividade. A presença ansiosa é reativa. O que isso significa? Você não é proativo. Você está sempre respondendo a um estímulo externo. Você está sempre deixando a realidade dominar a sua ação. No casamento, o cônjuge. Na criação de filho, os filhos. No trabalho, a pressão do chefe. Nas notícias, o que o mundo diz. Então essa reatividade te faz apagar incêndio o tempo todo, e isso vai gerando então mais ansiedade, porque você perdeu o controle da sua ação, você passa a ser escravizado pelas circunstâncias em torno de à sua volta. Um outro ponto que ele vai dizer que faz parte desse ciclo, ele chama de instinto de rebanho. A palavra americana lá também é utilizada, a inglesa é mob, que é como se fosse essa multidão. E o que é isso? Esse instinto de rebanho te leva sempre a ter uma percepção do nós contra eles. Sempre existe uma força maior. Então veja, a reatividade te leva a uma ação que sempre percebe as coisas ao seu redor como se elas estivessem conspirando contra você. E aí você tem uma sensação de desconfiança. E você normalmente se une a mais pessoas com esse sentimento para sempre se colocar como um antagonismo diante das situações. Em terceiro lugar, o Freeman vai falar sobre a ideia de lançar a culpa. O que é isso? A presença ansiosa sempre está buscando alguém para colocar a culpa. Basicamente, a gente pode falar aqui do vitimismo. E olha, eu quero ser bem sensível a questões reais e histórias e marcas reais que realmente deixam uma bagagem na vida das pessoas. Eu não quero negar que a circunstância familiar, o tipo de história de vida, de onde veio, para onde vai, tudo isso tem sim um peso, mas eu tô falando aqui de que a presença ansiosa, de acordo com o Freeman, é uma presença que se permite governar pela ideia de que a culpa central de todas as suas circunstâncias e dos problemas que você vive não está em você ou não passam por você, mas sempre são e podem ser encontradas em outras pessoas, em uma circunstância. E esse vitimismo, então, trava, proíbe, bloqueia uma reflexão sincera sobre, vamos dizer assim, os elementos reais que estão debaixo do seu controle. Porque sempre que você encontra alguém para culpar, veja, o que você está dizendo? Se essa pessoa sempre é a culpada, você não tem culpa de nada, logo você não pode fazer nada. Veja como que esse ciclo vai aumentando, né? É uma reatividade que vira um sentimento de conspiração, que passa a culpar as pessoas e não toma a sua própria responsabilidade dentro do processo em que está. E aí você tem o quarto elemento do Freeman, que é o reparo instantâneo.
A presença ansiosa procura reparar as coisas de uma maneira impossível, rapidamente. A presença ansiosa quer resolver o problema em segundos, em frações de segundos. Não tem paciência. E veja, eu quero que você preste atenção nisso aqui. O nosso tempo é um tempo que retribui vamos dizer assim, esse vício do reparo instantâneo. Por quê? Nós somos o tempo da tecnologia, dos prazeres, das gratificações imediatas, não é isso? Então veja, o Netflix, o celular, a quantidade de acesso que a gente tem hoje à sobremesa, né? Se você for pegar o mundo antigo, achar um doce era uma coisa absurda. Por isso que as pessoas falam tanto assim do mel. Era difícil encontrar alguma coisa naturalmente doce. Mas veja, hoje está tudo muito fácil. Então a gente começa a empanturrar a nossa vida com essas gratificações momentâneas, comida, prazeres imediatos, não é isso? E aí a gente mais uma vez está sendo governado por um vício aqui, a gente está sendo governado e vai perdendo a condição de amadurecimento. E aí, o ponto mais grave é o que o Freeman chama de um líder que não se diferencia do meio. Para você entender isso, o que ele quer dizer com isso? A presença ansiosa, a presença que é ansiosa, ela não consegue se diferenciar do meio que ela está. De forma que, se um lugar que ela estiver verdadeiramente difícil, ela estará dominada por ele. Então você se juntou, você se tornou, vamos dizer aqui, você se tornou um objeto que reverbera o senso, o estado emocional do lugar que você está. Ou seja, você está negando a sua condição humana da vontade, a sua capacidade de dizer sim ou não. Basicamente, a presença ansiosa é uma presença que nos desumaniza. Ela tira a nossa capacidade de ser humano. Ela tira a nossa capacidade de fazer o bem, porque ela nos governa para esse tipo de direcionamento. É claro que Freeman, como um judeu, ele não está fazendo uma aplicação religiosa, mas muitos são, né, os cristãos que têm refletido sobre esse texto. Eu vou citar aqui o Mark Sayers, escreveu inclusive um livro chamado A Presença Não Ansiosa, né? E aí ele tenta dialogar com essa realidade, mostrando que a vida com Cristo, né, que a gente tem chamado isso aqui da vida extraordinária, é um chamado para quebrar esse ciclo. O Freeman, quando escreve esse ciclo vicioso, ele diz que só tem um jeito de quebrar esse ciclo, que é desenvolver uma presença não ansiosa. O Mark Sayers vai dizer o quê? Só é possível desenvolver essa presença não ansiosa verdadeiramente imitando Jesus Cristo, tá? Então eu quero terminar esse momento de reflexão nosso aqui considerando passo a passo como Jesus agiu. Eu quero te convidar a olhar para Jesus, olhar para a realidade da presença ansiosa e, ao olhar para Jesus, projetar sobre si mesmo, né, e desejar por meio de práticas e exercitar, olhando para Cristo, essa capacidade nossa de desenvolver uma presença não ansiosa. Então vamos lá, reatividade. Vamos pensar do ponto de vista da salvação mesmo. Jesus foi reativo ou proativo? Ele é proativo, ele vai atrás, ele busca uma solução. Ele não espera que todo mal aconteça para que ele já tenha a solução daquilo que ele quer apresentar. Ele é o que ama primeiro, ele é o que entrega a sua própria vida. Então veja, nesse sentido, uma postura sacrificial aonde você está, de proatividade, vai fazer toda a diferença. A gente vai falar mais sobre família ainda, mas se você já quiser pensar sobre a vivência familiar, você vai entender. Se você é sempre aquela pessoa que espera o problema acontecer para conversar, você é sempre aquela pessoa que espera as crianças estarem nervosas ou desobedientes para você instruir, presta atenção, né? O chamado da presença não ansiosa é um chamado para a proatividade. Segundo lugar, o instinto de rebanho não diz respeito a essa visão, a esse desejo que nós devemos ter para a vida plena. Eu não posso ser dominado pela vibração das pessoas ao meu redor. Eu tenho que ser capaz de me distanciar dela e entender quem sou eu, quais os medos e anseios que eu tenho. Aqui eu vou citar o provérbio 16:32, que diz o seguinte: melhor é o que tarda em irar-se do que
o poderoso e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A capacidade de governar a si mesmo, ou seja, de se distanciar dessas forças que nos levam à reatividade e esse sentimento de eles contra eu, isso aí é mais difícil que governar uma cidade. Em terceiro lugar, o lançamento da culpa. Olha que interessante, veja como Jesus lidou com isso. Em primeiro lugar, olha só, ele se dispôs a viver uma vida perfeita e levou sobre si, não é isso que diz Isaías 53? Jesus levou sobre si as nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados, os nossos erros. Então, ao invés de lançar culpa nos outros, ele absorveu a culpa do outro. Eu não estou dizendo agora que você é o Jesus, né? Não estou querendo dizer isso. Tem coisas que só Jesus fez, mas ao buscar imitá-lo, né, desenvolvendo essa presença não ansiosa, a gente tem que ser capaz de ser aquela pessoa que ao invés de apontar a culpa, a gente consegue absorver essa culpa. Eu escutei uma frase outro dia, eu acho ela muito importante, que diz o seguinte, né? A gente cuida do nosso caráter e Deus cuida da nossa reputação. Muitas vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer cuidar da nossa reputação e esquece de cuidar do caráter. Uma presença não ansiosa é uma presença que está focada no caráter. E estar focado no caráter significa eu tenho um trabalho prioritário diante de Deus, que é aperfeiçoar a minha forma de agir ao invés de encontrar defeito e problema no mundo. Tem problema no mundo já. Claro que tem problema no mundo já. Sem sombra de dúvidas. Mas esse não é o foco central da minha ação. Quarto lugar, resolver instantaneamente os problemas. Veja, se você pegar no Sermão do Monte, a instrução de Jesus para nós é a seguinte: caminha mais uma milha. Caminha uma só não, caminha duas. Não dê só uma face, dê a outra face. E o próprio Jesus, na sua forma de viver, veja, ele não resolveu tudo, não deu jeitinho na resolução do problema. Não, ele veio aqui, viveu 33 anos na face da terra, uma vida perfeita, esperou centenas de anos para ter um momento adequado. Não deu jeitinho. Veja bem, não existe cura instantânea. As pessoas querem cura instantânea e esquece que o processo da cura precisa de tempo. De outra forma, toda a cura vai acontecer e você vai ser a doença. Então o processo da cura é parte da solução. Não adianta você querer correr com ele. Você precisa caminhar com ele. E aí, finalmente, você vai conseguir construir uma estrutura em que você, pela graça de Deus, claro, né? A gente não está falando aqui só de mérito, a gente está falando aqui de uma transformação de caráter que também é sobrenatural. Você vai conseguir ser um líder diferenciado, né? Bem diferenciado é o termo que o Friedman usa. E o que é isso? É alguém que consegue, veja bem, é alguém que consegue ao mesmo tempo não ser dominado pelas vibrações, né? Pela pressão, pela circunstância ao redor, mas ao mesmo tempo se conecta com a dor do outro, se conecta com o que está em volta. O C.S. Lewis tem uma frase muito impactante que ele diz o seguinte, que a forma como você lida com a interrupção revela quem você é. E a nossa vida é isso, é lidar com a interrupção. Quando alguém te pede ajuda, é uma interrupção. É isso. Quando alguém traz algum tipo de tensão para a sua vida, é uma interrupção daquilo que você espera. Por isso que a gente fica normalmente tão nervoso, tão irado quando a gente é interrompido. Algumas interrupções são banais, você está trabalhando, fazendo alguma coisa, alguém fala, por favor, uma criança te interrompe, mas tem interrupções que são brigas, que são problemas, é uma espécie de interrupção. E essa fragmentação da nossa expectativa, porque a gente está focado na expectativa demais, ela vai gerando esse sentimento de ira. Eu espero que esse primeiro momento de reflexão tenha te ajudado a entender qual que é o caminho que a gente está propondo. É desenvolver então essa presença não ansiosa. A prática do silêncio vai nos ajudar muito nesse momento, mas é claro, a própria escritura fala, por exemplo, da questão da oração, que não pode ser desconsiderado. Por exemplo, Filipenses 4:6 vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui é importante entender isso. Olha só, parte do remédio contra a ansiedade é entender o seu exato tamanho. Às vezes as pessoas ficam ansiosas porque elas acham que controlam mais do que controlam. Já parou para pensar nisso?
Você se coloca em um lugar de capacidade que você não tem. E justamente por se colocar aí, você se sente ansioso como alguém que está gritando assim, mas espera aí, eu não vou dar conta de fazer isso. Então a ansiedade também está muito relacionada com preocupações em relação a coisas que fogem do nosso controle. E esse ciclo aqui de reverter a presença ansiosa é o que vai guiar esse nosso tempo de aprendizagem e de amadurecimento. Fiquem com Deus e até mais.